Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UFC Entrevista. O UFC Entrevista é uma produção dos alunos do Laboratório de Telejornalismo da Universidade Federal do Ceará. O nosso convidado é um dos grandes responsáveis pela cara que o jornalismo tem hoje em nosso estado, seja como jornalista ou como mestre dos melhores profissionais da atual geração. Agostinho Gorson trabalhou nos principais veículos de informação da cidade e do país. Foi presidente do Sindicato de Jornalistas, professor de jornalismo da UFC e hoje é ouvidor da Universidade Federal, além de apresentar o Rádio Debate na Universitária FM. Nessa edição do UFC Entrevista, contaremos com a presença de Carolina Areal, Ari Areia, Juliana Braga, Rosana Reis e eu, Victor Ramalho. Agostinho, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer muito grande voltar a essa casa. Estou aposentado já, né? Graças a Deus. Para vocês. Eu sou um professor meio duro, né? Então, um prazer muito grande voltar aqui e encontrar uma turma tão boa para bater um papo. Muita alegria. Agostinho, como a gente viu na abertura, o senhor teve uma grande atuação, uma atuação muito ampla, tanto na esfera sindical como nas redações. Como você se sente hoje um profissional realizado? Não, o jornalismo é bonito porque ele, todo dia, eu me lembro de um camarada que escreveu o seguinte, ele ganhou o prêmio, o Pulitzer, né, que é o prêmio mais importante do jornalismo norte-americano, e quando ele estava na festa, durante a festa, tal, aquela coisa toda, ele sendo elogiado, sendo aplaudido, ele olhou para baixo e viu o colega dele preparando uma pauta para o dia seguinte. Quer dizer, não acaba nunca, você pode ganhar o prêmio Oscar, no outro dia você está na rua, cobrindo matéria de buraco, com enchente, né? Você vai se ferir, você vai suar. Então, a nossa atividade ela não cessa nunca. Então, o jornalista realizado é aquele que está morto, né? Então, estou esperando a hora de ir para o cemitério para dizer, agora acabou. Porque até lá você continua no... O seu senso de observação da realidade é o mesmo. Eu posso não estar em atividade profissional, embora eu tenha um programa na rádio, mas todos aqueles sentidos que você desenvolveu como profissional estão presentes na sua vida cotidiana, né? Inclusive eu discuto com a minha mulher, porque a minha mulher é muito prolixa. Ela vai contar uma história, começa a aumentar a história, eu digo, minha filha, cadê o lead? Cadê? Seja objetiva, me diga lá o que é que você quer. Então essa questão fica no seu cotidiano, né? Essa objetividade, que é até irritante, o jornalista passa a ter essa objetividade, que fica, você passa a raciocinar tudo com muita rapidez, né? É na nossa atividade. Isso acaba no seu cotidiano interferindo também. Então, não está acabado, não. Eu sinto bem. O jornalismo é uma área que precisa fortemente de contatos. Agostinho, quando você veio de São Paulo para cá, você teve dificuldades de se inserir no mercado? Com certeza, porque, para você ter ideia, como estagiário de São Paulo, não me lembro a moeda, mas eu ganhava em torno de 9.500 cruzeiros. Na carteira, eu era estagiário, porque naquela época você tinha que fazer 150 horas de estágio para ter o registro profissional. Você era registrado, tem na minha carteira, registro profissional como estagiário da Rádio Tupi de São Paulo, onde eu fiz meu primeiro estágio, depois fiz estágio na Folha também. Estava lá escrito. Aí, então, eu ganhava 9.500 cruzeiros. Quando eu cheguei aqui, eu fui ganhar 3.500 e pouco. Então, né, veja aí a queda do ponto de vista financeiro. E do ponto de vista da relação com o meio, eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu não quero citar nomes, mas um colega meu, fui 8 vezes falar com ele para pedir emprego, e ele dizia, mas você não conhece ninguém, então não me dava emprego. Então foi uma coisa difícil, né, de vencer. Mas depois eu consegui uma vaga no Jornal O Povo, aí trabalhei lá 7 meses, mas eu fui demitido de lá. Porque eu rasguei um cheque e joguei na cabeça do diretor, né? Essa é uma história boa. Então, aí começou a minha cruz, porque onde eu chegava, disse, você bateu naquele cara, você esmurrou o cara, a história foi crescendo, né? Aí pronto, eu fiquei desempregado aí mais 1 ano e 3 meses, mais ou menos, até conseguir voltar a trabalhar. Graças a Deus, a minha mulher sempre foi uma pessoa autônoma financeiramente, né? E conseguiu segurar a manutenção da casa, a criação do meu filho na época e tudo. Foi uma época difícil, mas venci. Agostinho, e nesse período, você pensou alguma vez em desistir do jornalismo? Nunca. Nunca. Porque se eu não tivesse nascido para isso, porque eu demorei para descobrir que era jornalista. Porque eu quando fui fazer jornalismo, o João do Rio,
o Ronaldo Salgado, que é especialista. O João do Rio tem uma página deliciosa do João, que ele diz assim, toda pessoa que não dá para nada na vida, vai ser engenheiro, fracassa, vai ser médico, fracassa, vai ser gastrônomo, fracassa, acaba no jornalismo. Então, é uma profissão que acolhe todo mundo. Então, eu acabei jornalista e fiz uma escolha boa para mim, porque eu achava que tinha pretensões na época de fazer literatura, mas descobri que o jornalismo não é espaço da literatura, né? Mas eu nunca, nem um dia na minha vida eu pensei em desistir. Sempre gostei da atividade e tive uma vida muito rica, com muita diversidade nesse meio. Então não tinha por que desistir nunca. Mas você nunca passou por nenhum momento de crise? Por exemplo, na revista Entrevista de 96, né, que o Ronaldo Salgado fez com você, você mencionava que talvez tivesse esse momento de desistir do jornalismo, que você estava muito perto. Por quê? Não, porque você chega, por exemplo, eu como fui presidente do sindicato, é mais ou menos como você cometer suicídio profissional, dependendo da atuação que você vai ter. Porque você fica marcado. Eu me lembro que eu chegava nas empresas para conversar com os colegas, e eles se afastavam de mim como se eu tivesse uma doença contagiosa. Aí, quando eu saí do jornal, eu chegava na calçada e eles vinham falar comigo, não, você me desculpe, mas é que se o fulano, o dono da empresa, vê eu conversando com você, ele vai pensar que eu estou... Então, é uma situação muito deprimente para quem defende os interesses daquela pessoa que está recusando conversar com você. Então, isso vai te dar um sentimento de frustração muito grande, né? Então, realmente, em alguns momentos eu tive um baque, mas pensar assim em desistir mesmo, pegar a minha carteira, então vou mudar a minha profissão, vou fazer outra coisa, eu nunca pensei nisso assim, de forma absoluta. São momentos da vida, né? Você está casado, pensa, vou mudar o meu casamento, mas são coisas da vida, né? A vida é assim, ela tem depressões, né? Você se levanta e vai em frente, a vida é assim, em todos os sentidos, em todos os momentos, inclusive na profissão de jornalista. Agostinho, nessas últimas semanas a gente teve o prazer de conversar com algumas pessoas que fizeram parte da sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Certo. E dessas conversas a gente extraiu alguns depoimentos sobre você. Certo. Vamos conferir? Vamos lá, prazer. Os empregos, porque ele não ficava calado, não aceitava as coisas calado. Então ele era um cara com uma capacidade, uma dinâmica de vida muito intensa. No fato do temperamento, essa questão do temperamento, talvez é o traço mais marcante da personalidade do primeiro momento, porque ele, por exemplo, eu me lembro do Edson Queiroz, o dono do Jornal Diário do Nordeste, o empresário, dono do grupo Edson Queiroz, que faleceu num acidente de avião. O Edson Queiroz chegava no jornal para dar brinde para as pessoas e jogava os brindes assim, não dava na mão, pegava e rebolava o brinde no peito dele, não aceitava. Se quer me dar algum brinde, vem aqui na minha mão e me dê na minha mão, não joga não, porque eu não aceito. Agostinho, a gente sabe que, mesmo com relação a esse episódio que o Ronaldo citou, envolvendo o Edson Queiroz, a relação de vocês era uma relação de bastante respeito, né? Com o Edson? Sim. Sim, com certeza. Como é que era, assim, a relação a sua com os patrões, com os colegas de trabalho? Não, é o seguinte, você tem que se impor, né? E o patrão ele tem que entender que você é um cara inteligente, que você não está lá de graça. Então, você pegar e aceitar tudo que ele manda você fazer é o caminho do fracasso. Porque você vira um burro de carga, né? Qualquer coisa parecida. Agora, você tem que mostrar para ele qual é a sua competência. Eu acho que o jornalista tem que brigar pelo espaço dele. Eu tenho uma figura de linguagem que eu usava na minha sala de aula, é o seguinte, o jornalista é como aquele cachorro que tem uma corrente e uma coleira no pescoço. Se você passar na frente da casa, o que o cachorro faz? Ele estica a corrente, né, preso na corrente, e de lá ele late. Então o jornalista é a mesma coisa, ele tem que esticar a corrente e latir dali. Então o patrão tem que ser alcançado por esse latido seu. Você foi um cara assim. Agora, com o Edson Queiroz, tive um bom relacionamento com ele, como tive com o Demócrito Duma também, que é do jornal O Povo. Agora, era um tratamento respeitoso, mas demarcado pela diferença ideológica e política. E pela razão da ação sindical. Então, essa divisão era intransponível, ela é intransponível. Você pode ser uma pessoa cordata, elegante do ponto de vista da educação, você sair sem bater uma porta, você dizer bom dia, né? Você tratar bem a pessoa e você manter a sua posição rígida no que diz respeito àquelas questões que você defende em nome de uma categoria. Às vezes nem aquilo que você acredita, mas se você é o presidente de uma categoria, aquilo foi votado, é uma maioria, você passa a respeitar aquele ponto de vista e defendê-lo com unhas e dentes. É assim que eu penso, né? Agora, essa questão
de ser duro. É engraçado. Eu me lembro de uma negociação, uma vez a gente estava lá numa sala na Verdes Mares, na sala do meu amigo de Manorões. E lá pelas tantas, o Manuelito Eduardo, que era o presidente do sindicato dos patrões, começou a gritar com a gente. Ele ficou vermelho da cor de um tomate e gritava desesperado. E o pessoal me cutucava embaixo, disse: reage, reage. E eu fiquei esperando ele acabar aquele momento de tensão. Quando ele acabou, eu disse assim: Manuelito, você já acabou? Ele disse: já. Eu dei um murro na mesa. Ninguém esperava esse murro. Aí, pá! Aí todo mundo ficou assustado. Aí todo mundo caiu na gargalhada. Disse: tá, gritar também sei. Aí a negociação pegou outro clima e tal. Então você tem que ser mala, né? Para poder sobreviver. Tem que lutar. Mesmo com o seu temperamento forte, você sempre foi chamado para liderar cargos de chefia, como chefe de redação, editor. A que você acha que se deve isso? Ao poder de liderança, né? Que eu sempre tive. Do tempo que eu sou formado como jornalista, e o tempo que eu não era jornalista, também sempre fui chefe. Sempre fui chefe em alguma coisa. Né? Se eu fosse bandido, eu era chefe de quadrilha. Eu seria o chefe do PCC, um negócio assim, né? Mas aí é a questão do temperamento mesmo, de conduzir, saber. Quem lidera tem que tomar decisões. Aí o pessoal assim: mas como é que você tomou essa decisão? Você toma a decisão. Se está certo ou errado, você vai ver depois. Né? A nossa atividade de jornalista é legal por causa disso, porque você vai fechar um jornal, você não pode ficar, né, tendo aquelas ideias, né, matutando. Não. Você toma a decisão. No dia seguinte, vê a confusão que dá. E continua o barco. É assim que a coisa funciona. Por isso que liderar é tomar decisão. Saber tomar decisão. Agostinho, você já teve experiências em TV, no jornal impresso, rádio. Teve alguma área dentro do jornalismo que você acha que poderia ter exercido e não exerceu? Ficou faltando alguma coisa? Não, ficou faltando essa questão da internet hoje, que é um tipo de... As novas tecnologias, as redes sociais, isso não me fascina, não me fascinou. E é uma questão que eu tenho percebido que eu fiquei defasado. Uma das questões que me levou a me aposentar é que eu tive dificuldade de acompanhar essas novas mídias, né? E, por achar que elas são tolas, né? Você, por exemplo, o Twitter, um cara fica o dia todo no Twitter. O que é que um cara desse vai aprender? Né? Vai ler um livro, pô. Fica lá no Twitter o dia todo, vai negócio de Facebook. É bom? Tecnologia, mas não é por aí que você vai aprender a ser um bom jornalista. O bom jornalista ele tem que ter tudo conteúdo. E o conteúdo vem da leitura, do exercício intelectual, né, da observação da realidade. E essa observação vem, sobretudo, da leitura. Se você fica o dia todo nesse negócio de Twitter, Facebook, você vai virar um idiota para fazer matéria de 5 linhas. Não é por aí que nós vamos chegar a melhorar o jornalismo. Agostinho, aproveitando isso que você falou sobre o perfil do jornalista atual, o perfil do jornalista hoje ele difere muito do jornalista há 30, 40 anos. Então, em uma declaração, o Mino Carta falou que o jornalista de hoje ele não tem nível intelectual nenhum, ele não tem conhecimento. O que é que você acha disso? Não, eu acho que essa crítica do Mino Carta, ele tem razão, porque na nossa geração, e que a dele, um pouco antes da minha, né? Pelo menos umas 2 minhas da minha, o Mino Carta tem bem bastante idade. Eu estou com 60 anos, vou completar agora. O fato é que nós éramos formados com leitura, né? Leitura de manhã, de tarde e de noite. E essa juventude de hoje, por uma razão socioeconômica e extremamente complexa, não tem essa formação. Então, quando você chega no jornal, o cara tem aquela informação técnica restrita àquela pauta. Né? Ele não pode divagar muito. Mas isso aí também é um estranhamento inicial. Porque também, se você tem capacidade intelectual, você vai avançar. Eu tenho 60 anos de idade, como é que eu posso competir com vocês que têm 20? A lógica que a bagagem que eu tenho de leitura, até de bula de remédio, né? de revista de sacanagem, é muito maior do que vocês. Então é lógico que eu sempre vou ter um conteúdo maior. Então, se vocês forem trabalhar com isso, é um bando de analfabetos. Não é. São pessoas em construção. Então, esse desconto tem que dar um desconto para o Mino Carta aí. É um pouco assim, mas também tem a nova juventude que está se formando. É assim mesmo, o processo de aprendizagem é esse. E as formas o modelo mental mudou. Antes uma criança tinha que ir para a escola, ter que decorar a tabuada. Essa coisa está acabando, porque tem lá já o tablet, tem não sei o quê. Vai ficar aprendendo a fazer conta. Nós temos um momento da humanidade
que esses modelos mentais estão em transformação. Então as crianças vão aprender outras coisas. Não tem necessidade de ficar aprendendo tabuada. Vai usar o cérebro para produzir outra coisa, né? Para produzir vacina, para produzir tecnologia. Então a cabeça é outra hoje. Você disse que um dos motivos de você ter abandonado o jornalismo, né, se aposentado como jornalista, foi Não esse abandonei, uso... não. Eu estou aqui na atividade, né? Ter encerrado a carreira de alguma encerrei a carreira maneira. como professor, né? Uhum. Mas no jornalismo não, eu continuo ativo. Mas você citou as mídias sociais. Não, eu tenho meu rádio debate, Uhum. todo dia eu estou lá fazendo entrevistando 3, 4 pessoas, estou ativo, sim. Mas você considera que as mídias sociais, Twitter, Facebook, são ferramentas de apuração para o jornalista ou não? Olha, são ferramentas importantes hoje. Primeiro que você não pode conhecer que o mundo mudou. E tecnologias vão chegando, você é incorporado, você não pode chegar e dizer, isso não tem nada a ver com isso. Você tem a ver com isso. O meu programa tem lá, a Raquel Chaves, que é minha produtora, tem lá no Twitter, tem lá no Facebook, que ela acompanha. Eu que não me preocupo com esse tipo de coisa, mas é essencial você ter contato com essas mídias. Elas são importantes pela rápida difusão de uma ideia, de um pensamento, de uma informação. É extraordinária a capacidade de capilaridade que tem a internet. Né? Quer dizer, você pega uma mensagem e joga no Twitter, dali então, 1 bilhão de pessoas estão sabendo da história. Você dá uma informação aqui lá na China, que você recebe um e-mail. Isso é uma coisa extraordinária, é fantástica, você não pode desconhecer. Quando você tem um computador na mão, você está falando para o mundo, você não está falando para uma pessoa só, você está falando para uma multidão. Você nunca sabe, você joga uma mensagem na internet, você não sabe quantas ondas, né, essa informação vai percorrer para chegar a uma pessoa. É mais ou menos como aquela história de jogar uma garrafa no mar, né, uma mensagem. A garrafa um dia vai chegar na praia. Então a internet é isso aí, então você não pode desconsiderar. Agora, você se tornar escravo disso é que eu acho um problema sério. Então o jornalista ele não pode achar que a tecnologia substitui o conteúdo. Não é você apertando o botão que você vai dizer que você é um bom jornalista. Você tem que saber isso, mas isso é uma questão mecânica. Não é uma questão de conteúdo. Você tem que ter conteúdo, leitura, vivência, entender o mundo, como isso é construído, qual a história do seu país, a história do seu povo, do seu estado, do seu município, quais são os dramas sociais que essa sociedade vive. Meu Deus do céu, tem tanta tragédia no mundo, debaixo do seu nariz, e você fica preocupado com mídia. Não, você tem que ter esse sentimento. Agora, o resto é ferramenta. Substituir a máquina de escrever pelo computador. Então, é isso que ocorreu. Agostinho, vamos ver mais um depoimento? Sim, por exemplo. E o momento da greve do jornalista de 88 foi um momento muito rico, né? Porque foi um momento em que nós nos irmanamos mais e mais ainda, a tal ponto de que o Agostinho, naquele momento, ele surgiu como o meu sucessor, digamos. Né? Eu estava na presidência do sindicato, não acharam que deveria abrir o espaço para outra pessoa, nunca quis ser um sindicalista profissional, como os que existem hoje por aí. Então, o Agostinho, naquele momento muito difícil para nós todos, né? O Agostinho surgiu naturalmente como uma liderança capaz de aglutinar, né, aquelas forças que estavam, digamos, sofridas em consequência dos resultados da greve. Agostinho, o Newton ele era o presidente do Sindicato de Jornalistas na época da grande greve, da categoria que aconteceu em 88. Mas acabou que você se tornou um grande líder. Como foi esse momento? Não, grande líder não. É o seguinte, a minha eleição no Sindicato de Jornalistas é uma coisa curiosa que tem que entrar para os anais da história. Né? Pelo seguinte fato, eu fui presidente do Sindicato de Jornalistas, eu nunca pedi um voto na minha vida. Eu nunca peguei um telefone e disse assim, Vitor, vote em mim aí, porque eu quero... Não, nunca aconteceu isso. Aconteceu o seguinte, foi mudada, da gestão do Newton para a minha gestão, foi mudado o estatuto do sindicato. E o estatuto, então, previa uma governança colegiada. 7 membros da executiva, os 7 com os mesmos poderes de decisão, e eles, em revezamento, ocupariam a presidência do sindicato. Que já esse nome presidente seria, inclusive, banido da instituição, mas a nossa categoria ela é presidencialista. Então, não teve como tirar o nome de presidente. Bom, aí foi feita a eleição e eu estava na executiva. Como foi feita a chapa, por ordem alfabética, meu nome é Agostinho,
Meu nome foi para o primeiro da chapa. Então todo mundo votou em mim, o Agostinho vai ser o candidato. Então eu fui eleito por um acidente. Tanto é que não tem uma foto minha com o pessoal da chapa. Porque eu não era o líder da chapa. O pessoal que inventou esse negócio, que o Agostinho era o cara. Então eu acabei entrando nesse samba de graça. Só que deu certo, né? Porque eu consegui manter os 3 anos, fiz uma boa gestão, na minha avaliação, uma gestão ótima. Eu tive uma das melhores diretorias que um presidente de sindicato pode ter. Meu secretário-geral era o Ronaldo Salgado. Né? Então, o cara que organizou minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada. Eu me lembro que eu viajava, o Ronaldo fazia as pastas com todos os papéis para eu viajar, com 10 minutos eu perdi a pasta. Então, eu sempre desorganizei tudo. Né? E o cara paciente demais, e organizou. O Ronaldo era o cara que dava o norte da discussão. Disse, olha, a discussão vai para cá. Ele, o Nilton Almeida, a Ivonete Maia também participavam desse processo, porque na época a Ivonete era presidente da CI, Associação Socialista de Imprensa, o Nilton Almeida era secretário-geral da FENAGE. Então, veja bem, eu fui um cara eleito com um suporte político muito importante. A Ivonete tinha sido, por 2 vezes, presidenta do sindicato. O Nilton também. Quer dizer, então, eu peguei todo esse rescaldo. Então, eu tinha colaboração e a experiência de todos eles. Então, fui um cara feliz do ponto de vista do momento que eu estava vivendo e tive a força que esses colegas representavam para mim. Então, foi uma pessoa bem-sucedida por conta disso. Agostinho, assim, foi uma coincidência essa eleição como presidente do sindicato, mas assim, você acabou sendo muito bem como presidente e fazendo uma gestão que é lembrada até hoje. Além do sindicato, você também foi secretário do governo Maria Luísa, não foi isso? Mas mesmo assim nunca se filiou a partido nenhum. Por quê? Olha, essa questão da ação partidária do jornalista. Se você quer ser político, vá ser político. Você quer ser do PT, você quer ser do PSDB, você quer ser do Democratas, né? Você quer ser uma porcaria da bancada rural, vá ser o que você quer. Mas não misture as coisas. Faça um jornal em nome do seu partido, assinando lá, né, que você é presidente do partido, presidente do jornal. Mas não misture as coisas. Jornalismo é uma coisa. Então você, como profissional, você vai ter essa experiência, mas você tem que guardar uma distância dessa coisa, porque senão você é engolido pela máquina. A máquina tritura você. Então o jornalista ele tem que ter essa percepção de que ele está entrando naquilo como... Ele tem um compromisso político. Você não pode entrar numa... Quer dizer, não vou me molhar. Você se molha, mas você sabe que você se enxuga. Né? Então você tem que ter um distanciamento dessa questão. Então eu nunca tive filiação partidária, mas sempre tive militância política, sem necessariamente ser ideológico ou partidária. A ação política nossa é permanente. Você está todo dia lutando contra as injustiças, você está todo dia escrevendo sobre, denunciando o fato. Então é uma ação política muito forte. Ser sempre de oposição a alguma coisa. Ser jornalista é ser sempre oposição a alguma coisa. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em instantes com mais UFC Entrevista.